Verdão voltou a campo hoje, com um time diferente, poupando os seus titulares. O Abel Ferreira já pensando, obviamente, na disputa do Mundial de Clubes da FIFA, jogando contra o São Bernardo hoje. E olha aí o São Bernardo fazendo 1-0. Uma falha ali do Marcelo Lomba e do Renan, né? E o Davó aproveitou, fez uma boa jogada, tocou para o Silvinho, que abriu o placar para o São Bernardo. Olha aí, ó. Para mim, muito falha do Renan. Que ele estava inteiro na bola. O Lomba sai para tentar resolver o problema, mas ele aí é vendido pela qualidade do Davó, né? Que poderia ter batido, mas corta para dentro e rola para o Silvinho. E a gente vê o gol de empate. Exatamente, é o gol do Wesley. O Palmeiras perdeu um pênalti no primeiro tempo, né? Com o Navarro. Daqui a pouco a gente vai mostrar os melhores momentos, estamos só mostrando os 2 gols, aí o Wesley empatando o jogo, um pênalti sofrido pelo Navarro, que tinha desperdiçado um pênalti no primeiro tempo. Já já a gente mostra mais lances desse empate de São Bernardo e Palmeiras. Temos aí na tela os números do jogo. O Verdão com muito mais posse de bola, quase 70% de posse de bola contra 30,8% do São Bernardo. Ações com bola, 652 do Verdão, 363 do São Bernardo. São 15 chutes do Palmeiras contra 8, 4 certos e apenas 1 do São Bernardo. Chances claras com bola rolando, uma do São Bernardo e nenhuma do Verdão. Ações defensivas, 51 do São Bernardo e 26 desse Palmeiras. E na quarta-feira, terça-feira tem mais um jogo, né, pelo Campeonato Paulista. E na quarta-feira já viaja já para Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Que estratégia do Abel Ferreira, na sua opinião? Colocou nos 2 primeiros jogos o time titular. Sim. Hoje já poupando. Tinha alguns jogadores ali no banco de reserva. Sim. Rafael Veiga, Scarpa entrou durante o jogo, Piquerez. Mas os titulares praticamente todos, né, descontando os que estão em seleções, poupados hoje. É por aí? É por aí. E sobre os descontados em relação à seleção, né, a expulsão do Gustavo Gomes também dá um certo alívio físico, né? Porque ele não joga a segunda partida, o jogo exatamente contra o Brasil. Gustavo expulso Gomes, contra o Uruguai, contra o Uruguai, no finzinho do jogo. Então, Abel, a gente precisa entender que tem todo um departamento médico, fisiológico envolvido nesse planejamento inicial. O Palmeiras acelerou um pouquinho nos 2 primeiros jogos, fez 2-0, depois fez 3-0 em jogos contra times que são de Série B de Campeonato Brasileiro, ou seja, times que devem incomodar, né, Novo Horizontino e Ponte Preta. No jogo de hoje, pegou um São Bernardo que jogou de forma diferente, né? Estava jogando numa linha com 5, um São Bernardo que dificilmente marcava a saída de bola, mas que tinha todo o esquema bem montado para inibir os avanços do Palmeiras pelo meio. E era também um Palmeiras diferente. Palmeiras numa linha de 4, com o Jailson no segundo tempo, sim, recuando um pouco mais. Mas era um Palmeiras diferente do Palmeiras habitual, do Palmeiras titular. Eu quero acreditar, assim, eu até ainda classifico também como as fases iniciais, os erros, os resultados negativos. Isso tudo é bom para o técnico, para ele melhorar, para ele acertar. Não pode ter resultado negativo daqui a pouco no Mundial. Não pode ter resultado negativo daqui a pouco em Libertadores. O Campeonato Paulista é para testar mesmo, é para avaliar situações diferentes, é para colocar o Navarro para jogar, é para testar cada vez mais o Jorge, o Gabriel Menino, que acho que não deram boas respostas. Para mim, normal. Tudo isso dentro de um contexto normal. Gostei do Wesley, que está aí fazendo o gol. Gostei do Wesley, acho que é um jogador que se mostra cada vez mais um jogador que pode incomodar o Abel no sentido de pedir vaga para jogar. Muito bem, o Palmeiras, que joga na terça-feira, eu estava aqui checando, terça-feira contra o Água Santa e no dia seguinte já viaja para Abu Dhabi. O Palmeiras, que empatou hoje, tinha vencido os 2 primeiros jogos contra Novo Horizontino e diante da Ponte Preta, aliás, diante da Ponte Preta, avassalador ali nos primeiros 25 minutos. Aí depois já descansa, né? Já fazendo 3-0. Elton Serra, mais um jogo do Verdão, poupando titulares, pensando já no Mundial. Já está chegando, hein? Dia 8 de fevereiro, né? Contra o Monterrey ou Al Ahly, a semifinal do Palmeiras. Pensando também, pode até ser que o Abel não... Na verdade, ele já está, ele não vai falar que já está, mas tá palmeirense, está todo mundo já pensando no Chelsea, Elton Serra. É importante lembrar que o Palmeiras ainda está na temporada de 2021, né? Esse Mundial aconteceria em 2021. Então, Abel
usa, de fato, como disse Marra, o Paulista, justamente para dar esse ritmo, para terminar a temporada 2021 com o Mundial de Clubes. Então, acho que foi uma decisão acertada. A gente até falava sobre isso, né, no final do ano passado, com relação à Libertadores, né? Nas 2 últimas Libertadores, a Abel fez isso, né? Mesclou o time, colocou um time reserva num jogo, titular no outro, o titular jogou antes da viagem. Deve acontecer isso na terça-feira, né? Faz o jogo, viaja, fica com menos ritmo de jogo, mas talvez fosse pior se colocasse hoje, passasse mais tempo sem jogar. Mas é uma situação que ele faz com muita inteligência, né? E a gente viu aí, nesse jogo de hoje, alguns padrões da equipe principal serem repetidos, né? Apesar da formação um pouco diferente, um 4-3-3 que muitas vezes o Abel não usa. Gostei do Atuesta também, né? Jogando um pouco mais pelo lado direito, tendo mais sequência, tendo oportunidades, né? Assim como o Marra falou do Rafael Navarro, que teve personalidade para bater pênalti, já chegou colocando a bola debaixo do braço. É isso também que o Palmeiras precisa, né? De um jogador que chame a responsabilidade. Então, acho que foi um jogo que dá para tirar algumas boas conclusões, principalmente dos jogadores que viajarão, né, para o Mundial de Clubes e que vão ser aproveitados certamente. Então, acho que o Campeonato Paulista, que é de 2022, está servindo muito para o Palmeiras de 2021 fazer a sua preparação para o Mundial. Até porque, se lembrarmos o que aconteceu nas 2 últimas finais de Libertadores, se isso se repetir, pode, de repente, o herói do Mundial do Verdão ser um cara saindo do banco de reservas. Um desses aí que estiveram, né? Porque foi o Breno Lopes e o Daverson, não é? Sim. Vamos acompanhar o que disse o Abel Ferreira, o técnico do Verdão, logo depois do empate contra o São Bernardo. Aos mais jovens, para perceber que cada vez menos tem que haver menos brincadeira e mais seriedade, e perceber que em todos os jogos nós estamos a ser avaliados, os treinadores, os jogadores, mas hoje houve muita coisa positiva, vemos o Jailson com uma vontade tremenda. As pessoas perguntam porque é que jogam uns e não jogam outros, porque isto tem muito a ver com a mentalidade de cada um. Já disse que os jogadores que pensarem que são suplentes ou que são reservas vão ser reservas. Os jogadores que pensarem que podem sempre ser titulares na nossa equipa e podem iniciar no 11, e gostei de modo geral da nossa atitude. Como disse, entramos muito fortes num campo difícil de se jogar, mas o adversário se organizou um jogo muito baixo, mas na minha opinião, em termos de atitude competitiva, não, esses jogadores estiveram bem. Tá aí o Abel Ferreira, hoje mais calmo do que o habitual, né? A fase é boa, não tem por que também se exaltar. Até porque a quantidade de eco ali, se exaltasse, eu não ia entender nada mesmo, eu ia achar que estava tudo bem, estava tranquilo. Então, o Abel falou, eu acho que ele deu alguns recados interessantes aí, né? É questão de gestão de grupo. Por exemplo? De jogar sério, né? Da meninada que entrar e jogar sério, de fazer valer a oportunidade que é usar e disputar com a camisa do Palmeiras. Isso tudo é gestão de grupo, é importante manter a tensão, entende? Assim, você está jogando a camisa do Palmeiras, a exigência com o Palmeiras, e ele falou isso após a vitória com a Ponte. É preciso assumir que somos melhores, que somos bons, que somos fortes, e é preciso que todo mundo assuma isso. Então, eu acho que ele está pontuando. Tem alguns jogadores que parece que não estão assumindo tanto assim. E eu repito, me decepciona. Eu entendo até o processo de transição do Jorge, ele volta ao futebol brasileiro e acaba jogando pouco na temporada passada e agora está começando uma nova temporada. Não dá para cobrar assim alucinadamente, mas me decepciona assim nas oportunidades, porque a gente sabe que ele tem qualidade. E vejo também que o Gabriel Menino está perdendo espaço. Concordo com o Elton. Foi substituído o Gabriel Menino. E assim, lembra que era ele? Ele foi jogador de seleção brasileira. Convocado para a seleção principal, inclusive. E aos poucos a fila foi andando, e tomara que ele se acerte, porque ele não mentiu para a gente antes. Ele estava jogando bola, muita bola. Ele precisa reencontrar, né? Porque é um reforço que está lá dentro. Hoje, concordo com o Elton quando ele falou do Atuesta, e de novo destaco o Wesley. Para mim foram jogadores importantes no jogo de hoje. Elton, complemento aí sobre esse Palmeiras. O Marra aqui destacando, além do Atuesta, que você já tinha falado, mas realmente uma fase ainda longe, um futebol longe do Jorge, daquele que a gente conhece, sim, que jogou bem no Santos, por exemplo, antes de ir para o exterior, né, Elton?
E é uma posição que pediu, né? Deu chance para quem quisesse abraçar, ou vestir literalmente a camisa, né? Porque a lateral esquerda do Palmeiras, principalmente, né, no segundo semestre do ano passado, acabou ficando ali vaga, né? E o Jorge chegou, inclusive, para assumir essa posição, mas o Abel tentou um zagueiro aberto como lateral pela esquerda, uma linha de 3 zagueiros, e não jogava com um lateral jogando como ala. Muitas vezes o próprio Wesley fez essa função, e isso ficou ali, ficou pedindo, né? Eu acho que 2022 vai ser importante para Jorge também. É um jogador que tem características até diferentes do que o Palmeiras tem na posição. É um lateral que constrói o jogo. É um lateral que, até nessa segunda linha, né, jogando num 3-4-3, aberto na segunda linha, tem a facilidade de entrar, jogar um pouco mais por dentro. É um jogador que tem esse recurso, mas realmente não aproveitou as oportunidades que teve. Claro, como o Marra pontuou muito bem, foi uma temporada atípica para ele, né? Chegou já lesionado, teve que correr muito para poder ficar em condições, e quando fica em condições, aí está no elenco que tem uma concorrência absurda, né? Tem que mostrar muito mais do que você está acostumado a fazer, porque a concorrência é muito grande. Mas fica a esperança de ser um jogador que... E aí eu estou falando não só na parte do Palmeiras, mas do Brasil, né? As laterais do futebol brasileiro estão carentes. E quando surgem jogadores como Jorge e outros jogadores também das posições de lateral, a gente fica com a esperança de que vamos ter renovação ou não. Então, acho que ele olhando para a concorrência no mercado, também mostrar futebol é importante, porque é uma posição que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar falando de outros nomes. Já era para estarmos falando agora, mas a gente ainda continua com alguns nomes repetidos, porque a posição ainda não foi ocupada definitivamente, né, por jogadores que vão, sei lá, vestir a camisa e seguir por alguns anos dominando o futebol brasileiro nas laterais. Quando você começou a falar, eu estava pensando exatamente isso que você destacou aí no final da sua fala, da concorrência monstruosa que tem um time como o Palmeiras, com um elenco tão recheado. O cara não pode vacilar, joga mal 1, 2 jogos, mostra que não está no melhor da sua forma, já tem 2, 3 ali para ocupar o lugar. É muito difícil num time que é bicampeão da Libertadores da América.